Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Formação Econômica Geral. Nós estamos na nossa sétima aula remota e a segunda aula que nós estamos trabalhando o segundo capítulo do livro A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm. Esse capítulo tem como título Uma Economia Mudando de Marcha, né? E aí ele nos permite, inclusive, resgatar um pouco o que a gente já conversou na última aula sobre esse período, o período que vai de 1875 até 1914, né? Que é o ano que se inicia a Primeira Guerra Mundial. Esse capítulo ele pode ser dividido, como a gente já discutiu na última aula, em duas fases, né? Duas etapas. Uma primeira, onde ele vai ter como característica uma queda nas taxas de crescimento econômico, uma relativa recessão, né? Inclusive o Hobsbawm faz essa consideração de que a economia, na verdade, estava diminuindo as suas taxas de crescimento, mas mesmo assim ainda continuava tanto a economia mundial quanto o comércio internacional vinham crescendo a taxas muito elevadas, né? Não a taxas vertiginosas como ocorria, por exemplo, na chamada Era de Ouro do século XIX, né? Que vai de 1850 até esse período aí que a gente vai estar se debruçando sobre ele, né, até 1873, 75, alguma coisa nesse sentido, né? Vocês sabem que em história as delimitações elas nunca são, normalmente não são tão definitivas, tão estanques, né? Os períodos, né? Então você tem uma fase de transição aí de um período de elevado crescimento econômico no terceiro quarto do século XIX, e passando para um período de diminuição das taxas de crescimento, né, no que seria, digamos, o último quarto do século XIX, né, mais ou menos o último quarto do século XIX, principalmente até 1895, 1896, aproximadamente. E aí é interessante também resgatar um pouco do que caracterizou esse período, né? Até para a gente se ambientar um pouco e retomar nossa discussão para essa aula. Diga-se de passagem que a gente vai, nessa aula de hoje, estudar a segunda fase desse período, ou seja, o período que vai de 1896, 1895, 96, até 1914, que é um período de retomada das taxas de crescimento, certo? Então, enquanto o período que a gente viu na última aula é um período de descenso, né, do crescimento econômico, ou de relativo descenso, o objeto de estudo da aula de hoje é um período de retomada do crescimento, indo até o estopim da Primeira Guerra Mundial. E aí, só lembrando também que esse período de 1875 até 1896, como a gente está chamando a atenção aqui, a diminuição da taxa de crescimento foi puxada pela queda dos preços, né? E principalmente preços de produtos agrícolas. Lembrando que no período anterior a esse, imediatamente anterior, da Era de Ouro, que a gente chamou, né? Foi o período de desenvolvimento das ferrovias, do navio a vapor, e isso barateou muito o preço dos alimentos, né? Foi interessante para a indústria, certo? Porque pôde diminuir seus custos de produção, como a gente já se referiu, né? Mas que vai apresentar, digamos assim, o outro lado da moeda, né? Especialmente nesse último quarto do século, né? Então, os agricultores, obviamente, foram os que mais sofreram com essa queda do preço dos produtos agrícolas, né? A gente falou, inclusive, que houve uma série de iniciativas no sentido de contornar esse problema na queda dos preços, especialmente dos produtos agrícolas, né? Dentre eles, né, o protecionismo. Alguns países, né, como a Alemanha, os Estados Unidos, a França, adotaram o protecionismo, né, tarifas alfandegárias para que os produtos agrícolas
das colônias, especialmente, não chegassem tão baratos, né, no mercado interno desses países, mas também houve iniciativas no sentido de modernização da agricultura, também na perspectiva, no caso aí, na perspectiva de diminuir custos, certo? Isso foi o caso da Dinamarca, por exemplo. Houve outras iniciativas também, não necessariamente governamentais, né, e que o Hobsbawm chama atenção para a criação de cooperativas, por exemplo, né, ou a emigração, né? As pessoas vão então abandonar o campo, né? Vão à falência, né? A produção, certo? Muitas vezes vai à falência esses produtores agrícolas e terminam, em alguns casos, né? Como uma das opções, digamos assim, abandonando o campo e até mesmo emigrando para outros países, né? A gente chamou a atenção, inclusive, para o caso do sul e sudeste do Brasil, que recebeu levas, né, importantes, significativas de alemães, italianos e tal, então dentro desse contexto. Tá? Também podemos falar como uma reação, digamos assim, do sistema, no sentido de elevar suas taxas de lucro, o advento da administração científica, certo? O Taylorismo, né? E também a formação de trusts, né? A centralização, concentração e a centralização do capital, né? Bom, não vou entrar em maiores detalhes porque isso já foi objeto da nossa última aula, né? Só estou resgatando um pouco para que a gente veja aqui de que maneira é que as taxas de lucro vão se elevar, certo? Com a diminuição de custos, por exemplo, que foi possibilitada com o advento do Taylorismo, né, a administração científica, certo? Ou seja, os métodos científicos que já vinham sendo utilizados na produção, eles passam agora a ser utilizados também na administração, né, na gestão dos empreendimentos, certo? E além disso, a fusão entre empresas, né, a aquisição muitas vezes de algumas empresas por outras, isso também permite uma diminuição de custo, em última análise, certo? Que vai favorecer o aumento de lucro, né? E aí isso, por sua vez, vai resultar na elevação dos lucros, certo? E que vai permitir uma elevação da taxa de crescimento, né? Então, por isso que essa segunda fase desse período, né, como a gente falou, vai do aproximadamente de 1895, 96 até 1914, vai ser caracterizado, né, por uma fase de maior crescimento econômico, certo? As taxas de crescimento econômico vão se elevar e, enfim, sobretudo até a Primeira Guerra Mundial, né? Pois bem, então, retomando aqui o nosso slide, né? O que o Hobsbawm vai nos colocar é justamente isso, né? De meados dos anos 1890, como eu falei, 1895, 96 aproximadamente, até a Primeira Guerra Mundial, né? Até a Grande Guerra chamada, a Orquestra Econômica Mundial tocou no tom maior da prosperidade, certo? O contraste entre a Grande Depressão e o boom secular posterior motivou as primeiras especulações sobre aquelas ondas longas no desenvolvimento do capitalismo mundial, mais tarde associadas ao nome do economista russo Kondratiev, certo? Então, como a gente já fez referência na última aula, esse período, né, na verdade, essa oscilação que vai ocorrer nessa segunda metade do século, acompanhando, na verdade, uma oscilação que já vinha da primeira metade do século XIX, né? A gente viu que a partir de 1825, 26, a economia europeia e mundial ela começa a dar sinais de crise, né? Essas crises elas só vão ser superadas a partir de meados do século XIX, com o advento das ferrovias e do navio a vapor e a diminuição do preço das matérias-primas e dos alimentos, né?
Então, enquanto o primeiro quarto do século XIX é marcado por uma grande prosperidade, o segundo quarto já é marcado por um período de diminuição das taxas de crescimento. Enquanto o terceiro quarto do século vai ser marcado, é a era de ouro, né? Portanto, há uma retomada no crescimento econômico, né? E isso vai, por sua vez, ser modificado no último quarto, que aí já é um período de diminuição do crescimento. Então, se a gente observar o século XIX e o início do século XX, a gente vai perceber essa oscilação no crescimento, né? E isso, então, vai fazer com que os economistas, né, que estudam esses fenômenos, eles vão falar, então, de uma característica cíclica da economia, certo? E dentre as teorias que foram desenvolvidas nesse momento, né, vai se destacar o nome do economista russo Kondratiev, certo? E, inclusive, esses ciclos vão ficar conhecidos como ciclos de Kondratiev, né? E as chamadas ondas longas, porque ele também vai observar que existem oscilações menores, né? A cada 10 anos você tem oscilações menores, mas essa é até interessante a gente falar aqui mais, né? Você tem um ciclo que vai se reproduzir mais ou menos com pequenas ondas, né? Mas também a partir de determinado momento você tem, né, uma onda longa, digamos assim, certo? Essa onda longa ela teria aproximadamente, segundo o Kondratiev, 50 anos, né? Então, 25 anos é um período, 25 anos, em torno de 25 anos a economia estaria tendendo a crescer mais, né? Nos 25 anos posteriores a economia tenderia a crescer menos, né? Então, no intervalo de 50 anos, a economia passaria 25 anos crescendo mais, 25 anos crescendo menos, certo? Só que durante esses 25 anos de crescimento, também você tem ciclos menores, aí seriam as chamadas ondas curtas, né? Então você tem as ondas longas, que é o período de 25 anos, e a cada 10 anos você tem pequenas oscilações, tanto na fase da prosperidade, quanto na fase recessiva, certo? Então, só para a gente conhecer um pouco mais sobre a perspectiva do Kondratiev, que vai influenciar muitos outros economistas, tá, pessoal? Esse processo de essa análise dos ciclos econômicos, ela vai caracterizar a ciência econômica a partir de então, né? Especialmente porque a economia estava se mostrando dessa maneira, tá? Pois bem, indo mais adiante aqui no nosso estudo, o que o Hobsbawm vai chamar a atenção aqui para a gente, né? Os historiadores da economia têm tendido a centrar sua atenção em dois aspectos da era, né? A redistribuição do poder e da iniciativa econômicos, quer dizer, o relativo declínio britânico e o relativo e absoluto avanço dos Estados Unidos, sobretudo da Alemanha, né? E o problema das flutuações longas e curtas, né? Já falei das flutuações longas e curtas, certo? E aí a gente vai também aqui, a partir de agora, observar essa chamada redistribuição do poder e da iniciativa econômicos, ou seja, a industrialização de outros países. É isso que ele está querendo chamar a atenção, porque, sobretudo até meados do século XIX, era praticamente só a Grã-Bretanha que se tinha industrializado, né? E aí, já na segunda metade do século XIX, outros países vão se industrializar, como a gente vai ver mais adiante, né? Então, por mais interessantes que sejam esses problemas, eles são secundários do ponto de vista da economia mundial. E o que o Hobsbawm considera, então, como mais central, né? A questão importante, segundo ele, não é quem, no contexto da economia mundial e expansão, cresceu mais e mais rápido, mas o conjunto do crescimento desta. Tá? Segundo ele, o mais importante seria isso, né? Então, em conjunto,
você tem essa oscilação, né, esses ciclos longos e curtos, né? E aí ele vai discutir justamente como que isso foi interpretado, né? Segundo ele, não há nenhuma teoria que mereça aceitação ampla sobre essa curiosa alternância de fases de confiança e apreensão, né? Confiança, portanto, gerando mais crescimento e apreensão gerando diminuição do crescimento, né? Essa característica cíclica, né? A teoria mais conhecida e elegante a esse respeito é a de Joseph Schumpeter, né? O Schumpeter nasceu em 1883 e faleceu em 1950, né? E o Schumpeter, então, vai associar cada uma dessas etapas, né, as etapas descendentes do ciclo, a um esgotamento do lucro potencial de uma série de inovações, certo? Inovações econômicas, tanto no campo da produção, quanto da administração, né, quanto incluindo a distribuição, né, como a gente viu no caso das ferrovias, as inovações vão se dar no campo da comercialização, especialmente, né? E já o que inaugura um novo movimento ascendente é um novo conjunto de inovações, certo? Assim como a gente explicou a era de ouro do século XIX pelo advento das inovações relacionadas com as ferrovias e o navio a vapor, né? Então, ele vai dizer, só que a partir de determinado momento é como se essas inovações elas se esgotassem. A capacidade de obtenção de lucro gerado por essas inovações, elas tendessem a se esgotar, diz o Schumpeter. E aí e esse esgotamento ele vai se caracterizar por uma queda das taxas de lucro, né? A gente viu aqui, por exemplo, para ficar mais claro aqui para nós, né? A gente viu como que, por um lado, o desenvolvimento das ferrovias, né, e do navio a vapor vai permitir uma diminuição de custo, vai gerar crescimento econômico. Por outro lado, vai resultar, a partir de determinado momento, num grande aumento de demanda, ou num grande aumento de oferta de produtos alimentícios, né, e sem esquecer que a indústria também continua em processo de desenvolvimento, né, das inovações, certo? Então, a concorrência entre os capitais também vai gerar, porque já que a oferta aumenta, então com a oferta aumenta, os preços tendem a cair. Então, a partir de determinado momento, os preços passam a cair e o lucro tende por sua vez, a diminuir, certo? E aí são necessárias novas inovações, né, para que esse lucro possa voltar a se ampliar. E aí, em havendo essas inovações, o lucro tenderia a se ampliar e a economia voltaria a crescer, certo? Então, a chave, segundo o Schumpeter, o que explica essa característica cíclica, né, é o ritmo das inovações, né? Então, isso abre espaço, inclusive, pessoal, para que a gente pense a nossa realidade atual, tá? Se a gente fosse chamar o Schumpeter, né, para analisar a nossa situação atual de crise, acredito que o Schumpeter diria que é necessário haver um novo ciclo de inovações para que a gente possa ter uma diminuição de custos e aí com isso ampliar o lucro e aí a economia tenderia a voltar a crescer, certo? Então, se por um lado a gente não pode projetar para o futuro o que foi exatamente o passado, mas a gente pode, em alguma medida, se inspirar, né, nos acontecimentos do passado para pensar o que pode haver no futuro, né? Como que o futuro pode ser desenhado, certo? Em alguma medida, certo, pessoal? Então, e aí, é claro, é preciso sempre agir criticamente, né? Criticamente, no caso, eu tô chamando a atenção justamente para que a gente não projete como necessário, né? Ou seja, a forma como foi o passado vai ser o futuro. Não, é preciso um olhar um pouco mais distante, né? Então, será que esses aspectos, tais aspectos do passado,
eles ainda estão válidos? Isso é olhar criticamente, certo? É se perguntar sobre se as coisas, né, que foram de uma maneira, certo? Se elas vão continuar a ser. Então, obviamente, que a gente teria que perguntar se essa teoria do Schumpeter ainda continua válida, certo? Mas posso dizer a vocês que ela continua tendo muitos adeptos, né? E ela continua sendo uma teoria extremamente importante dentro da ciência econômica, né? Então, ou seja, para essa corrente se considera que ainda é válida essa noção, né, de que as inovações, o aumento do ritmo das inovações pode iniciar um novo ciclo de crescimento econômico, certo? O que muitas vezes se discute é de onde essas inovações vão surgir, né? Se vão ter uma participação maior do poder público, se vão ter uma participação, né? Se o carro-chefe, digamos, que vai puxar essas inovações vai ser a iniciativa privada, certo? Coisas dessa natureza, certo? Mas é possível dizer que a teoria do Schumpeter ainda continua tendo uma grande aceitação, certo? Pois bem, o problema, então, no caso do desenvolvimento rápido do fim dos anos 1890, certo? Ele vai dizer, né, já problematizando, de certa forma, a teoria do Schumpeter, que nesse caso ele vai estar problematizando a teoria do Schumpeter, certo? Que as indústrias inovadoras daquele período, quais foram elas? Principalmente a indústria química, né, foi o período que se começou a desenvolver os combustíveis fósseis, por exemplo, certo? Então isso foi desenvolvido pelas petroquímicas, pela indústria química, certo? A indústria, a eletricidade surgiu nesse período, né? Então o motor elétrico, certo? E que eram, então, portanto, formas de energia, né? Que já começavam a se colocar como alternativa ao vapor, né? A energia a vapor, que a gente viu, a máquina a vapor, né? Resultado do aquecimento da água, né? Que vai gerar, então, a forma típica, talvez, da Revolução Industrial, certo? E que, com o passar dos anos, então, vão surgir outras formas de energia, certo? De produção de energia. Então, esse período aí, ele sugere que esse crescimento que vai se dar a partir de 1890, ou de meados de 1890, ainda não pareciam ter, essas inovações, no caso, não pareciam ter um porte suficiente para dominar os movimentos da economia mundial, certo? Então, segundo Hobsbawm, essas grandes inovações aí que ele se refere ainda não estariam em voga no início por volta de meados do século, por volta de meados da década de 1890, certo? Então, que ela não teria uma capacidade explicativa tão elevada para o crescimento que vai se dar a partir de então, tá? O que ele vai dizer mais aqui para a gente? Né? Há, contudo, um aspecto da análise de Kondratiev que deve ser relevante para um período de globalização acelerada da economia mundial. Que aspecto é esse? Trata-se da relação entre o setor industrial mundial, que se expandiu por meio de uma contínua revolução da produção, e a produção agrícola mundial, que cresceu principalmente devido à abertura em ritmo descontínuo de novas zonas geográficas de produção, né? Então, você tem aí uma relação entre o setor, né, agrícola e o setor industrial, né? Como a gente viu, isso foi um elemento explicativo importante, e não apenas presente na análise do Kondratiev, é bom que se diga, mas a análise do próprio Davi Ricardo vai sugerir alguma coisa nessa direção, né? Na medida em que o Ricardo observa que, com o crescimento econômico, haveria uma necessidade de utilização de novas terras, né? Semelhante ao que o Hobsbawm está chamando a atenção aqui, né? Esse crescimento, ou a abertura de novas zonas geográficas de produção agrícola, certo? Então, você tem terras que antes não eram utilizadas na agricultura, elas passam, então, a ser utilizadas, né? A expressão mais utilizada para definir esse fenômeno é o da
expansão da fronteira agrícola, certo? Então estava havendo uma expansão da fronteira agrícola nesse período, né? Uma expansão da fronteira agrícola que o Ricardo já havia descrito, né? No entanto, o Ricardo vai dizer, essas novas terras que vão ser utilizadas, elas tanto tendem a ser mais distantes, quanto tendem a ser menos férteis. Por isso, elas não conseguem produzir, os rendimentos são decrescentes, né, quando se amplia a produção agrícola, ok? E, nesse sentido, o preço do produto agrícola e da matéria-prima tende a se elevar, né? Então, esse descompasso entre o que está havendo no setor industrial e no setor agrícola, né, com um aumento relativo do preço um aumento relativo do preço do produto agrícola, tende a aumentar os custos da indústria e reduzir o lucro da indústria. A gente já conversou na aula passada bastante sobre isso, né? Pois bem, assim, os chamados termos de troca tenderiam a ficar mais favoráveis à agricultura, né? Porque o preço do produto agrícola está subindo relativamente ao preço da indústria, né? Mais favoráveis à agricultura e menos à indústria, pressionando os custos de produção industriais e, portanto, sua lucratividade. Felizmente, para a beleza da Belle Époque, esse período também é chamado de Belle Époque, certo? Porque foi um período de grande, né, desde da era vitoriana, né, na segunda metade do século XIX até o estopim da Primeira Guerra Mundial, né, por mais que você tenha oscilações, mas a economia cresceu a taxas elevadas, né, e os preços caíram, certo? Que, portanto, os trabalhadores também se beneficiaram em alguma medida, né, especialmente nas fases em que o produto agrícola tendeu a ser barateado e que houve a criação de leis trabalhistas, né? Enfim, coisas dessa natureza, certo? Mas principalmente a classe média e a classe alta, né, foram os mais beneficiados. Ele vai falar sobre isso também mais adiante, certo? Então, para a beleza da Belle Époque, a economia estava estruturada de maneira a transferir essa pressão dos lucros para os operários, né? Então, já que os operários haviam tido algum ganho no período anterior, no período em que os preços dos alimentos caíram bastante, certo? Com o advento da fase posterior, em que os produtos agrícolas tenderam a relativamente a se elevar, né? E aí, portanto, isso resultou numa queda no crescimento econômico. Essa queda no crescimento econômico, essa diminuição de lucros, terminou sendo transferida na forma de diminuição dos salários, né? Mas como eles tinham ganho alguma coisa, né? Anteriormente eles tinham ali acumulado alguma margem, não estavam vivendo estritamente no nível da subsistência, certo? Então foi possível, né? Porque tem esse limite também para repassar queda, diminuição de lucro para os operários, ou seja, transferir a diminuição e manter os lucros relativamente elevados. Então, graças às quedas de preços da depressão, né, como a gente já falou aqui, a queda de preço dos produtos agrícolas, esses fregueses, certo? Os trabalhadores, no caso, tinham bastante mais dinheiro para gastar do que antes. O significado coletivo dessa acumulação de fregueses, mesmo pobres, os fregueses, porque isso seria reconhecido pelos homens de negócios, certo? E que teriam, inclusive, desenvolvido a indústria publicitária a partir de então, certo? E teria surgido o consumo de massa, tá, pessoal? Os operários teriam se tornado, então, os operários teriam se tornado consumidores e o desenvolvimento da indústria publicitária viria nessa direção. A comunicação de massa teria se desenvolvido a partir desse período como forma de ampliar o comércio, né, o mercado existente entre os operários,
Certo? Bom, então, como podemos sintetizar a economia mundial da era do Império? Tá? Então, ele vai fazer, nesse terceiro tópico, vai fazer um resgate de tudo que ele discutiu até então, vocês vão ver. Tá? Primeiro, sua parcela industrializada e em processo de industrialização aumentara, né? Tanto na Europa, devido à Revolução Industrial que ocorreu na Rússia, em países como a Suécia e Holanda, como fora da Europa, né? Por causa do desenvolvimento da América do Norte e já até certo ponto do Japão. Isso principalmente, pessoal, a partir de meados do século XIX, né? E, sobretudo, a partir da última do último quarto do século, né? Então, o último quarto do século XIX, que aí isso também vai ser um dos elementos explicativos da crise, não apenas a oferta elevada de produtos agrícolas, mas também uma oferta elevada de produtos industriais, né? Porque agora você não tem mais apenas a Grã-Bretanha produzindo, né, produtos industriais, mas outros países também passaram a se industrializar. Né? O mercado internacional dos produtos primários cresceu enormemente, né? Entre 1880 e 1913, o comércio internacional dessas mercadorias quase triplicou. Então, a gente já fez referência aqui a esse processo, né, que teria se dado, sobretudo, pelo desenvolvimento das ferrovias e do navio a vapor.